Há mistérios ao nosso redor e somos fascinados pelo que não podemos entender. Fenômenos inexplicáveis são descobertos todos os dias, mantendo a nossa curiosidade aguçada e a perspectiva de realmente conhecer o mundo ao nosso redor um conceito estranho. A descoberta incrível foi feita sob uma vasta plataforma de gelo da Antártida. Em uma caverna semelhante com centenas de metros de altura, estão enxames de pequenas criaturas semelhantes a camarões, em um ecossistema subaquático recém-descoberto, que, até recentemente, permanecia um segredo bloqueado pelo gelo. Hoje, vamos dar uma olhada nesta recente descoberta da Antártida. Uma equipe de cientistas da Nova Zelândia descobriu o ecossistema 500 metros abaixo do gelo, em um estuário suspeito, a centenas de quilômetros da borda da plataforma de gelo Ross. A Antártica New Zealand apoiou pesquisadores de universidades em Wellington, Auckland e Otago, o Instituto Nacional de Água e Atmosférica e Ciências Geológicas e Nucleares para investigar o papel que o estuário poderia desempenhar no derretimento da plataforma de gelo induzido pelo clima. Mas quando eles perfuraram o gelo e entraram no rio, sua câmera foi cercada por anfípodes, pequenas criaturas da mesma linhagem de lagostas, caranguejos e ácaros. Por um tempo, pensamos que algo estava errado com a câmera, mas quando o foco melhorou, notamos um enxame de artrópodes de cerca de 5 milímetros de tamanho. Fizemos experimentos em outras partes da plataforma de gelo e pensamos que tínhamos controle sobre as coisas, mas desta vez, grandes surpresas foram lançadas. Embora houvesse uma motivação de mudança climática para o trabalho, havia um elemento de descoberta na expedição, disse Stevens. Estávamos pulando para cima e para baixo porque ter todos aqueles animais nadando em torno de nossos equipamentos significa que há claramente um ecossistema importante lá. O líder do projeto da Universidade Te Herenga Waka Victoria de Wellington foi o primeiro a avistar o estuário, depois de espiar um sulco no gelo enquanto estudava imagens de satélite da plataforma de gelo Ross. Os pesquisadores estão cientes de uma rede de lagos e rios de água doce escondidos abaixo das camadas de gelo da Antártida há algum tempo, mas ainda não foram pesquisados diretamente. Observar e provar este rio foi como ser o primeiro a entrar em um mundo oculto. Cientistas e pesquisadores parecem estar fazendo descobertas emocionantes o tempo todo nos dias de hoje. Dos confins do espaço ao nosso passado muito esquecido, estamos apenas começando a arranhar a superfície do que podemos descobrir. A partir de agora, vamos dar uma olhada no que foi encontrado na Antártida. Há poucos dias, na Península Antártica, uma ilha escondida por séculos sob o gelo espesso, foi descoberta por pesquisadores em um projeto chamado Pesquisa Glacial Oceânico, ou TOR, originalmente conhecida como Ilha Sif, em homenagem à deusa da mitologia nórdica que, além de ser a esposa de Thor, ela também era associada a um pequeno pedaço de terra que acabou sendo exposto devido ao aumento do degelo na região, descoberto por uma cientista em uma viagem perto do glacial Pini, Islândia. Segundo o site Space.com, Sif é uma ilha de granito com cerca de 350 metros de comprimento. No entanto, apesar de ser pequeno e principalmente coberto de gelo, este pequeno pedaço de terra já abriga um punhado de focas. E não pense que a descoberta da nova ilha e seus habitantes amigáveis animará os cientistas. As geleiras de Pini, na Islândia, e as duas maiores geleiras da Península Antártica foram afetadas pelas mudanças climáticas e recuaram para o continente devido ao derramamento do gelo costeiro, explicam os cientistas. Como você deve ter adivinhado, a ilha de Sif é o floco de neve que aparece na imagem, isolado na costa enquanto a geleira de Thwaites encolhe. Os próprios pesquisadores até pensaram que poderia ser um dos muitos icebergs que se formaram na área, mas ao se aproximarem do local durante a expedição, perceberam que estavam em frente a uma pequena ilha. Como explicam os cientistas, e como você pode ver pelas imagens, as duas maiores geleiras da Península Antártica estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas e estão recuando para o continente devido ao derretimento do gelo costeiro. Adquirido por um membro do TOR,
A partir de imagens de satélites tiradas após 2011, como você deve ter adivinhado, Tiff, Islândia, é o floco de neve retratado, isolado na costa, enquanto a geleira de Te encolhe. Os próprios pesquisadores chegaram a pensar que poderia ser um dos muitos icebergs que se formam na área, mas quando se aproximaram do local durante a expedição, se tratava de uma ilha derretendo em uma velocidade impressionante. O mundo ao nosso redor está lá para explorarmos, seja no espaço, observando incidentes um pouco mais perto de casa. Em 2013, alguns pastores de renas estavam trabalhando em um dia normal de trabalho, quando tropeçaram, quase literalmente, em algo bastante fora do comum. Uma cratera medindo impressionantes 4 metros de largura e cerca de 100 metros de profundidade. Hoje, vamos dar uma olhada no que esse estrondo acabou de formar. A formação de uma misteriosa e grande cratera em uma remota península siberiana desencadeou uma explosão que foi ouvida a mais de 100 quilômetros de distância e fez o céu brilhar. Descoberto pela primeira vez em 2013 por pastores de renas, sua formação se tornou um dos maiores enigmas da região. Quando se formou, os moradores a apelidaram de Cratera do Fim do Mundo. Embora sua localização seja conhecida nos últimos 3 anos, só agora estão surgindo detalhes sobre o que poderia ter causado seu aparecimento. Um importante cientista russo, o Dr. Vladimir Spinov, reuniu informações sobre dezenas de novas crateras na região. Ela se formou em 2013 na região de Lamal, no norte da Rússia. O próprio nome, na verdade, significa fim do mundo. Desde então, seu tamanho aumentou pelo menos 15 vezes. Passou de medir cerca de 4 metros para mais de 70 metros. Hoje, de acordo com as medições mais recentes, pode até ser mais largo agora e formou um lago. A profundidade da cratera também é impressionante. O buraco foi estimado em 100 metros de profundidade quando foi formado. A paisagem ao redor da cratera também está mudando muito rapidamente. Devido ao derretimento da camada permanente, então, os especialistas preveem que as paredes do lago da cratera podem entrar em colapso em breve, levando a se fundir com um lago próximo a muito estabelecido. Uma formação misteriosa, mas examinar suas características impressionantes não resolve o enigma de como a cratera foi formada. Pela primeira vez, moradores da península de Taimyr, onde estão localizadas as crateras, contaram o que viram. Em 2013, cerca de um mês após o meteorito, eles se lembraram de ter ouvido uma explosão. Ele disse: há informações verbais de que moradores de vilarejos próximos, a uma distância de 70 a 100 quilômetros, ouviram um som como uma explosão e um deles observou um brilho claro no céu. Embora ainda não haja uma explicação definitiva para a luz brilhante no céu e o estrondo alto, Epivanov tem sua própria hipótese para a causa, examinando outras crateras menores. Ele diz que o gatilho pode ter sido um coquetel explosivo de metano ou outro gás subterrâneo, que é liberado à medida que as temperaturas aumentam. Não está claro se o mesmo processo está em ação nesta cratera, mas ele quer investigar isso mais a fundo. Ele sugere, no entanto, que a explosão se originou em tal profundidade que era improvável que o aumento das temperaturas tivesse algo a ver com isso.